Eu sei que muita gente acredita que honestidade é sempre a melhor política, que a verdade liberta, que transparência constrói confiança, e talvez essas pessoas estejam certas na maior parte do tempo. Mas existem momentos na vida em que um segredo bem guardado pode ensinar mais sobre o caráter humano do que 1000 conversas francas. E foi exatamente isso que descobri numa noite de sábado, sentada numa mansão da Zona Sul de São Paulo, fingindo ser alguém que nunca fui. Me chamo Beatriz Almeida Ferreira, tenho 54 anos e durante os últimos 8 anos da minha vida vivi uma espécie de dupla identidade. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, sou diretora executiva de uma das maiores instituições bancárias do país. Participo de reuniões estratégicas, tomo decisões que movimentam milhões de reais, comando uma equipe de 30 pessoas e ganho um salário mensal de 40 mil reais. Mas quando saio daquele prédio espelhado da Avenida Paulista e volto para casa, me transformo em outra pessoa. Uma viúva simples, de classe média, que mora num apartamento de 2 quartos, em Moema, dirige um carro popular e compra roupas em liquidação. Essa escolha não foi por acaso. Foi uma decisão consciente que tomei há muitos anos, quando meu mundo desabou e precisei reconstruir tudo do zero. E essa história começa exatamente aí, no dia em que me tornei mãe solo, aos 32 anos. Meu marido Daniel faleceu num acidente de trabalho, quando nosso filho Marcos tinha apenas 6 anos. Foi rápido, diziam os médicos, como se isso tornasse as coisas mais fáceis. Como se saber que ele não sofreu apagasse a dor de ter que explicar para uma criança pequena que o pai nunca mais voltaria para casa. Lembro do Marcos naquela época, com aqueles olhos enormes e confusos, me perguntando se o papai ia conseguir ver a apresentação dele na escola lá do céu. Eu sorria e dizia que sim, enquanto por dentro me despedaçava em milhões de fragmentos que não sabia como juntar de novo. Nos meses seguintes à partida de Daniel, tive que tomar decisões difíceis. Eu havia parado de trabalhar quando Marcos nasceu, dedicando-me inteiramente a ser mãe. Mas agora, viúva e com contas para pagar, precisava voltar ao mercado. Tinha formação em administração financeira, mas estava desatualizada, distante do mercado há 6 anos. Ainda assim, consegui uma vaga como analista júnior num banco. O salário era modesto, mas era um começo. Foi durante aqueles primeiros anos difíceis que tomei a decisão que moldaria todo o meu futuro e o de Marcos. Lembro de estar num parquinho, vendo meu filho brincar com outras crianças. Havia um menino ali, mais ou menos da idade dele, que chegou com uma bicicleta importada caríssima. O garoto não deixava ninguém brincar. Dizia que só ele podia tocar porque era dele, e custou muito dinheiro. Os outros meninos olhavam com aquela mistura de inveja e ressentimento. E naquele momento, tomei uma decisão. Jamais criaria um filho assim. Decidi que Marcos cresceria com valores sólidos, independentemente de quanto dinheiro eu viesse a ganhar. Ele aprenderia a valorizar cada real, a trabalhar pelo que quisesse, a entender que dignidade não se mede por etiquetas de roupas ou modelos de carros. E para garantir isso, manteria minha vida financeira em segredo. Ele veria uma mãe que trabalhava duro, que economizava, que fazia escolhas conscientes, não uma mãe que ostentava. Os anos passaram. Eu me dediquei incansavelmente à carreira. Estudava à noite depois que Marcos dormia. Fazia cursos de especialização nos finais de semana, aceitava todos os projetos desafiadores que apareciam. E fui subindo. Analista sênior aos 35. Gerente aos 38. Superintendente aos 42. Diretora executiva aos 46. Cada promoção significava um salário maior, mas meu estilo de vida permanecia o mesmo. Marcos cresceu vendo a mãe sair cedo e voltar tarde, sempre responsável, sempre dedicada. Nos aniversários dele, fazíamos festas simples em casa, com bolo caseiro e brincadeiras no parque. Quando ele queria algo caro, eu dizia que precisávamos economizar, e ele aprendia a juntar mesada, a esperar, a valorizar. Nunca soube que eu poderia comprar aquilo 10 vezes e ainda sobraria dinheiro. E essa ignorância o moldou no homem íntegro que se tornou. Quando Marcos entrou na faculdade de administração, senti um orgulho imenso. Ele conseguiu uma bolsa parcial e trabalhava meio período para ajudar com os custos.
Eu poderia ter pago tudo facilmente, mas deixei que ele lutasse, que se esforçasse, que sentisse o gosto da conquista própria. Na formatura dele, aos 24 anos, chorei de emoção vendo aquele homem que eu havia criado sozinha, forte, humilde e determinado. Foi aos 26 anos que Marcos conheceu Simone. Eles se encontraram numa festa da empresa onde ele trabalhava como analista de logística. Simone era assistente executiva do diretor, uma moça bonita, educada, de família bem estabelecida. Quando Marcos me apresentou a ela, na primeira vez que jantaram lá em casa, percebi imediatamente a diferença entre nossos mundos. Simone chegou com um buquê de flores caríssimo e uma garrafa de vinho que provavelmente custou mais que meu supermercado do mês. Usava roupas de grife, discretas, mas claramente caras. Tinha aquele jeito delicado de quem sempre teve tudo, de quem nunca precisou lutar por nada. Mas era gentil comigo. Elogiou meu apartamento simples, meu jantar caseiro, e parecia genuinamente interessada em conhecer a família do namorado. O problema não era Simone. Ela era, na essência, uma boa moça. O problema eram os pais dela. Conheci Verônica e Francisco num almoço que eles organizaram para unir as famílias, quando o noivado foi anunciado. Foi num restaurante caríssimo na Zona Sul, daqueles em que o cardápio não tem preço e o garçom praticamente se curva ao te servir. Cheguei no meu carro popular, de roupa simples mas limpa, e quando entrei no restaurante, senti todos os olhares. Eu estava deslocada ali, e eles sabiam disso. Verônica era uma mulher de 50 e poucos anos, mas parecia ter 40. Cirurgias, tratamentos estéticos, personal trainer, tudo perfeito. Usava um vestido de alfaiataria impecável e joias que brilhavam mais que o lustre do restaurante. Francisco, seu marido, era dono de uma rede de concessionárias de carros importados. Trajava terno italiano, relógio que custava o preço de um apartamento pequeno, e tinha aquele ar de superioridade de quem sempre teve dinheiro e acha que isso o torna melhor que os outros. Durante o almoço, eles foram educados, mas havia algo nos olhares, nos sorrisos, nas pausas cuidadosas, antes de fazer perguntas. Verônica me perguntou sobre meu trabalho, e quando respondi que trabalhava num banco, ela sorriu daquela forma que significava piedade. Disse que era maravilhoso eu ter conseguido criar Marcos sozinha, que devia ter sido muito difícil, que ela admirava mulheres batalhadoras. Cada palavra era um elogio disfarçado de condescendência. Francisco foi ainda mais direto. Comentou sobre o carro velho que eu dirigia, sugeriu que Marcos poderia conseguir um desconto numa concessionária deles se eu quisesse trocar. Disse que família devia ajudar família, com aquele tom de quem está fazendo um favor imenso. Agradeci educadamente e mudei de assunto. O casamento foi bonito. Contribuí com o que pude para a festa sem exageros. Enquanto a família de Simone pagava o buffet, a decoração, o vestido de noiva e praticamente tudo mais, eu ajudei com algumas despesas menores. No dia do casamento, dei aos noivos um presente modesto, um jogo de panelas de boa qualidade e alguns utensílios de cozinha. Prático, útil, dentro do que uma sogra de classe média daria. Vi o olhar de Verônica quando abriram meu presente na mesa de presentes, junto com os outros. Ao lado de viagens para a Europa, eletrodomésticos importados e cheques generosos, minhas panelas pareciam quase uma piada. Ela sorriu para mim, daquele jeito doce e venenoso, e disse que era um presente muito útil e pensativo. As pessoas ao redor riram educadamente. Marcos pareceu constrangido. Eu fingi não perceber e continuei sorrindo. Mas foi depois do casamento que as coisas começaram a me incomodar de verdade. Verônica e Francisco começaram a interferir cada vez mais na vida do casal. Pagavam o aluguel do apartamento onde Marcos e Simone moravam, dizendo que era um presente temporário até eles se estabelecerem. Davam presentes caros constantemente, uma TV de última geração, móveis novos, até um carro melhor para Marcos, porque o antigo não era seguro. Cada presente vinha com um comentário sutil. Vocês merecem o melhor. É importante ter conforto na vida. A família está aqui para ajudar. Mas eu via o que realmente estava acontecendo. Eles estavam criando dependência. Estavam moldando meu filho para se sentir grato, devedor, inadequado.
E funcionou. Marcos começou a mudar. Ficou mais preocupado com aparências, mais consciente das diferenças financeiras entre as famílias. Começou a fazer comentários sobre como seria bom ganhar mais, ter uma casa maior, dar uma vida melhor para Simone. Nunca disse isso diretamente para mim, mas eu ouvia nas entrelinhas. Ele estava se sentindo menor, insuficiente, como se não fosse bom o bastante para a família em que havia entrado. E eu, vendo tudo isso acontecer, permaneci em silêncio. Não revelei minha situação financeira. Não mostrei meus extratos bancários. Não contei sobre os investimentos que fiz ao longo dos anos, sobre a reserva que tinha guardada, sobre o patrimônio que construí trabalhando incansavelmente. Porque queria que meu filho aprendesse algo fundamental, que valor pessoal não se mede em dinheiro e que dignidade não se compra. Mas esse silêncio estava prestes a acabar. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi a ligação de Simone. Ela estava com aquela voz doce demais, ensaiada, o tom de quem está cumprindo uma tarefa desconfortável. Disse que os pais dela queriam me convidar para um jantar na casa deles. Só um jantar em família, Beatriz, ela disse, usando meu nome de uma forma estranhamente formal. Eles gostariam de conversar com você, conhecer melhor. Sabe como é, já faz um tempo desde o casamento e a gente se vê tão pouco. Algo no meu estômago se revirou. Perguntei se Marcos iria também. Houve uma pausa pequena do outro lado da linha, aquele tipo de hesitação que diz mais que 1000 palavras. Ah, não, dessa vez seria só você mesmo. Os pais querem conhecer melhor a família. Sem os filhos, para atrapalhar a conversa de adultos, sabe? Não, eu não sabia. E quanto mais ela falava, mais meu instinto me gritava que havia algo errado naquele convite. Mas aceitei. Disse que seria um prazer e marquei o dia. Sábado seguinte, 8 da noite. 2 dias antes do jantar, meu celular tocou. Era Verônica. Ela foi direta ao ponto, daquele jeito que só pessoas acostumadas a comandar conseguem ser. Disse que estava muito feliz por eu ter aceitado o convite, que seria uma noite importante, que gostariam de conversar sobre o futuro de Marcos e Simone. Que era importante a gente estar alinhada como família, que certas conversas precisavam ser tidas entre adultos responsáveis. Quando desliguei o telefone, fiquei parada por longos minutos olhando para a cidade, através da janela do meu apartamento. O sol estava se pondo, tingindo os prédios de laranja e rosa. E foi ali, naquele silêncio do fim de tarde, que tomei uma decisão. Eu iria ao jantar. Mas não como Beatriz Almeida Ferreira, diretora executiva. Iria como a sogra pobre e simples que eles imaginavam que eu era. Queria ver até onde ia a arrogância daquela família. Queria entender exatamente o que planejavam. E mais importante, queria que meu filho visse com os próprios olhos o tipo de pessoas com quem estava se relacionando. Na sexta-feira à noite, fui ao meu guarda-roupa e escolhi cuidadosamente minha roupa. Peguei uma blusa de algodão que já tinha anos, surrada nas mangas e desbotada da cor original. Uma calça jeans velha que eu usava para limpar a casa. Sandálias simples que estavam gastas na sola. Olhei para aquele conjunto e pensei, perfeito. No sábado me arrumei com atenção aos detalhes. Prendi o cabelo num coque desleixado, sem fixador, deixando alguns fios soltos e rebeldes. Não passei maquiagem. Não coloquei perfume caro. Não usei acessórios. Quando me olhei no espelho, vi exatamente o que eles queriam ver. Uma mulher cansada pela vida, vencida pelas circunstâncias, que mal conseguia se manter e que certamente seria grata por qualquer migalha de generosidade. Peguei minha bolsa mais simples, coloquei dentro apenas o essencial: carteira, celular, lenço de papel. E então, no último segundo, peguei algo que guardava numa gaveta há anos e raramente usava. Meu cartão Mastercard Black. Coloquei no fundo da carteira, entre outros cartões comuns, onde ninguém veria a menos que eu quisesse mostrar. Dirigi até a mansão deles às 7h45, chegando deliberadamente 15 minutos mais cedo. Queria observar a casa, sentir o ambiente, me preparar mentalmente para o que viria. A casa era imensa, cercada por muros altos e portões eletrônicos. Jardins perfeitamente cuidados, iluminação estratégica, 3 carros importados estacionados na garagem à vista. Era o tipo de casa que grita dinheiro antes mesmo de você entrar.
Toquei a campainha exatamente às 8 horas. Um mordomo abriu a porta. Sim, um mordomo de verdade, de uniforme e tudo. Ele me olhou de cima a baixo com aquela surpresa mal disfarçada de quem não esperava aquele tipo de visita naquela casa. Disse meu nome e ele me conduziu até a sala de jantar. A sala era tudo o que eu esperava. Enorme, decorada com móveis caros que pareciam mais peças de museu que coisas funcionais. Um lustre de cristal pendurado no teto alto, quadros nas paredes que provavelmente custaram o preço de um carro, uma mesa de jantar que comportava facilmente 12 pessoas. E no centro de tudo, Verônica e Francisco, impecáveis como sempre. Verônica usava um vestido longo de seda, azul marinho, com um colar de pérolas que devia ser herança de família. Francisco estava de calça social e camisa de linho, sem gravata, mas com abotoaduras de ouro. Eles me receberam com sorrisos largos, abraços que não significavam nada e aquela efusividade falsa de quem está cumprindo um papel social. "Beatriz, que alegria ter você aqui", disse Verônica, me abraçando de um jeito que nossos corpos mal se tocavam. "Você encontrou o endereço fácil? Imaginei que talvez fosse complicado vindo de Moema." "Tranquilo, Verônica. Obrigada pelo convite", respondi, mantendo minha voz suave e humilde. "Venha, venha, sente-se." Francisco me conduziu até a mesa, puxando uma cadeira para mim com cavalheirismo exagerado. "Prepare-se para uma noite especial." O chefe preparou um menu maravilhoso. Chefe. Claro que tinha um chefe. Porque cozinhar a própria comida seria muito comum para pessoas como eles. E foi assim, sentada naquela sala de jantar que parecia cenário de filme, olhando para aquele casal que praticamente transbordava ostentação, que percebi. Essa seria a noite que mudaria tudo. A noite em que eu finalmente mostraria que dinheiro não compra caráter, não compra classe e definitivamente não compra o meu silêncio. Eles não sabiam, mas estavam prestes a descobrir quem realmente era a sogra pobre que tanto subestimaram. Enquanto o garçom servia água nas taças de cristal e Verônica comentava sobre o vinho francês que haviam escolhido especialmente para a ocasião, minha mente voltou no tempo. Voltou para aqueles primeiros meses depois que Daniel se foi, quando tudo parecia impossível e cada dia era uma batalha para simplesmente continuar existindo. Eu tinha 32 anos quando me vi viúva. 32 anos e um filho de 6 que ainda acreditava que o pai voltaria a qualquer momento. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Acordava de madrugada, achando que ouvia a voz de Daniel na sala, seu riso grave que preenchia a casa. Mas era só o silêncio. Aquele silêncio pesado de uma ausência que não tem volta. Naquela época, morávamos num apartamento alugado de 3 quartos em Pinheiros. O seguro de vida de Daniel cobriu as dívidas e deixou uma quantia modesta, mas eu sabia que aquilo não duraria para sempre. Precisava trabalhar, precisava reconstruir minha vida profissional que havia pausado quando Marcos nasceu. Lembro da primeira entrevista de emprego depois de 6 anos fora do mercado. Foi num banco, para uma vaga de analista júnior. O salário era menos da metade do que eu ganhava antes de parar de trabalhar, mas eu não estava em posição de escolher. Sentei na frente daquele gerente de recursos humanos, um homem de 40 e poucos anos, que folheava meu currículo com aquela expressão que significava dúvida. 6 anos sem trabalhar é muito tempo, senhora Ferreira, ele disse, sem tirar os olhos do papel. O mercado financeiro mudou bastante nesse período. Eu sei, respondi, mantendo a voz firme mesmo com o coração acelerado. Mas estou disposta a aprender, a me atualizar, a fazer o que for necessário. Ele me olhou por cima dos óculos, avaliando. Deve ter visto algo na minha determinação, porque 3 dias depois recebi a ligação. Eu estava contratada. O salário era de R$ 3.000 mensais. Parecia pouco, mas para mim naquele momento era a diferença entre desistir e recomeçar. Comecei a trabalhar quando Marcos tinha acabado de completar 7 anos. Matriculei ele numa escola pública boa perto de casa, contratei uma vizinha para buscá-lo quando eu não pudesse sair do trabalho a tempo e me organizei numa rotina que beirava a loucura. Acordava às 5:30 da manhã, preparava o café da manhã, deixava Marcos pronto para a escola, pegava 2 ônibus até o banco, trabalhava das 8 às 6, voltava para casa
ajudava com a lição de casa, preparava o jantar, colocava meu filho para dormir. E então, só então, quando a casa finalmente ficava em silêncio, eu abria os livros e estudava. Porque se tinha uma coisa que aprendi naqueles primeiros anos de viuvez, foi que ninguém ia fazer as coisas por mim. Se eu quisesse crescer, precisaria ser melhor que todos os outros. Precisaria trabalhar mais, estudar mais, me dedicar mais. E foi exatamente isso que fiz. Nos primeiros 6 meses como analista júnior, me voluntariei para todos os projetos que ninguém queria pegar. Análises complexas que demandavam horas de trabalho, eu pegava. Relatórios que precisavam ser entregues em prazos apertados, eu entregava. Apresentações para a diretoria que deixavam todos nervosos, eu me oferecia. Meu gerente na época, Sr. Roberto, era um homem sério, mas justo. Lembro de uma vez em que fiquei até às 10 da noite terminando um relatório urgente. Quando finalmente salvei o arquivo e levantei da mesa, achei que estava sozinha no escritório. Mas o Sr. Roberto estava ali, na porta da sala dele, me observando. Você tem um filho pequeno, não tem, Beatriz? Ele perguntou. Tenho sim, senhor. Ele está com uma vizinha agora. E mesmo assim ficou até essa hora para terminar o trabalho. O trabalho precisava ser feito, respondi simplesmente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu com a cabeça. Esse tipo de dedicação não passa despercebido. Continue assim. E eu continuei. Continuei durante os 3 anos seguintes, até que o Sr. Roberto me chamou na sala dele e disse que havia me indicado para uma promoção. Analista sênior. O salário quase dobrava. Eu tinha 35 anos e finalmente estava conseguindo não apenas sobreviver, mas começar a guardar dinheiro. Foi nessa época que me mudei para o apartamento em Moema. Não era grande, apenas 2 quartos, mas era nosso. Comprei à vista, com parte das economias que havia juntado, mais um financiamento pequeno que consegui pagar em 2 anos. Quando entreguei as chaves do apartamento alugado e mudamos para o nosso próprio espaço, Marcos, que tinha então 9 anos, perguntou se agora éramos ricos. Não, meu amor, respondi, penteando os cabelos dele. Mas estamos bem, e isso é o que importa. Ele sorriu com aquele jeito simples e satisfeito que só crianças têm. Não precisava de mansão, não precisava de luxo. Precisava de um teto seguro e de uma mãe presente. E eu fazia questão de garantir isso. Mas enquanto Marcos via uma mãe que trabalhava muito para dar conforto básico, a realidade era outra. Com a promoção, comecei a investir. Lia sobre mercado financeiro, estudava sobre ações, fundos, títulos. Apliquei parte das minhas economias estrategicamente e vi o dinheiro crescer. Não era especulação, era planejamento. Cada real investido tinha um propósito: garantir que nunca mais passássemos necessidade. Aos 38 anos, fui promovida a gerente. Meu salário pulou para R$ 10.000 mensais. Marcos tinha 12 anos e começava a adolescência. Foi quando alguns dos meus investimentos renderam muito bem e percebi que tinha um patrimônio acumulado que já ultrapassava R$ 500.000. R$ 500.000. Poderia ter mudado tudo na nossa vida. Poderia ter comprado um apartamento maior, um carro novo, roupas de marca, mas não fiz nada disso. Continuei com o mesmo carro popular que havia comprado usado anos antes. Continuei morando no mesmo apartamento de 2 quartos. Continuei comprando roupas em liquidação e fazendo compras em supermercado de bairro. Por quê? Porque lembrava daquele menino no parquinho com a bicicleta cara, achando que era melhor que os outros por causa de um objeto. E lembrava da promessa que fiz a mim mesma. Meu filho seria humilde, grato, consciente do valor das coisas. E isso só aconteceria se ele não crescesse cercado de luxo desnecessário. As festas de aniversário de Marcos eram sempre em casa. Eu decorava com balões do bazar, fazia bolo caseiro, organizava brincadeiras simples. Seus amigos vinham, riam, brincavam e no fim do dia meu filho adormecia feliz, dizendo que tinha sido o melhor aniversário do mundo. Ele não sabia que eu poderia ter alugado um buffet caro, contratado animadores, feito uma festa que seria assunto da escola por semanas. E ele não precisava saber. Quando Marcos quis fazer um curso de inglês aos 14 anos, disse que precisava juntar dinheiro. Durante 6 meses, ele guardou a mesada modesta que eu dava. Fez pequenos bicos lavando carros dos vizinhos, vendeu doces na escola.
Quando finalmente conseguiu pagar as primeiras mensalidades, a alegria no rosto dele era genuína. Era a alegria de quem conquista algo com o próprio esforço. Eu poderia ter simplesmente pago o curso inteiro. Mas onde estaria a lição? Aos 42 anos, recebi a promoção que mudou tudo, superintendente. Agora eu comandava toda uma área do banco, com dezenas de pessoas sob minha responsabilidade. O salário passou para R$ 25.000 mensais. Marcos tinha 16 anos e estava no ensino médio, já pensando em faculdade. Foi uma época intensa. Eu trabalhava mais de 10 horas por dia, participava de reuniões estratégicas, viajava às vezes para outras cidades por causa do trabalho, mas sempre fazia questão de estar presente nos momentos importantes de Marcos. Apresentações na escola, jogos de futebol que ele jogava no time do bairro, conversas à noite antes de dormir. Lembro de uma vez em que tive que escolher entre uma reunião importantíssima com investidores internacionais e a apresentação de teatro do Marcos na escola. Ele tinha um papel pequeno, apenas 3 falas, mas era importante para ele. Escolhi o teatro. Meu chefe na época não gostou. Disse que eu estava perdendo uma oportunidade de networking valiosa. Mas quando vi o sorriso de Marcos ao me ver sentada na plateia, soube que tinha feito a escolha certa. "Você veio, mãe?" Ele disse depois, me abraçando forte. "Pensei que você tivesse que trabalhar. Sempre vou estar aqui quando você precisar", respondi. E era verdade. O dinheiro continuou crescendo. Meus investimentos renderam bem, comprei 2 apartamentos pequenos para alugar, diversifiquei minha carteira. Aos 44 anos, tinha um patrimônio que ultrapassava R$ 2 milhões. Mas ninguém sabia. Continuei vivendo exatamente da mesma forma, com as mesmas roupas simples, o mesmo carro velho, a mesma vida sem ostentação. Quando Marcos entrou na faculdade de administração aos 18 anos, ficou radiante por ter conseguido uma bolsa parcial. O restante das mensalidades ele pagava trabalhando meio período numa empresa de logística como assistente administrativo. Ele chegava em casa cansado, mas orgulhoso. Dizia que estava aprendendo muito, que estava construindo seu próprio caminho. Eu poderia ter revelado que tinha condições de pagar, não apenas a faculdade dele, mas de comprar um apartamento para ele morar sozinho, um carro novo, tudo o que ele quisesse. Mas não revelei, porque ele precisava sentir o gosto da conquista própria, do suor que vale a pena, da dignidade que vem do trabalho honesto. Aos 46 anos, recebi a ligação que coroou toda a minha trajetória. O diretor-presidente do banco me chamou na sala dele e ofereceu a posição de diretora executiva. Era o topo da hierarquia, uma das posições mais altas que alguém poderia alcançar. O salário era de R$ 40.000 mensais, mais bônus anuais que poderiam dobrar esse valor. Aceitei, obviamente. Mas quando cheguei em casa naquele dia e Marcos me perguntou como tinha sido o dia de trabalho, respondi apenas que tinha sido bom, movimentado como sempre. Não contei sobre a promoção, não contei sobre o salário, não contei sobre a conquista que representava aquele momento. Por quê? Porque naquele ponto da minha vida, eu já havia entendido algo fundamental. Quanto mais dinheiro você tem, mais as pessoas mudam ao seu redor. E eu não queria que meu filho me olhasse diferente. Não queria que ele me tratasse com aquela reverência falsa que as pessoas têm com os ricos. Queria continuar sendo simplesmente a mãe dele. A mulher que trabalhou duro, que fez o melhor que pôde, que estava sempre ali. Os anos seguintes foram de estabilidade e crescimento silencioso. Continuei vivendo modestamente enquanto meu patrimônio crescia. Continuei sendo a Beatriz simples de Moema, enquanto comandava decisões financeiras que movimentavam milhões de reais. Era como ter 2 vidas paralelas, e eu transitava entre elas com facilidade. Mas então Marcos conheceu Simone. E pela primeira vez em todos aqueles anos, minha escolha de manter segredo sobre minha situação financeira foi testada de verdade. Simone vinha de um mundo que eu conhecia profissionalmente, mas evitava pessoalmente. Um mundo onde dinheiro é sinônimo de status, onde ostentação é prova de sucesso, onde as pessoas são medidas pelo que possuem e não pelo que são. E os pais dela, Verônica e Francisco, eram a personificação perfeita desse mundo. Desde o primeiro encontro, percebi o olhar deles. Aquele olhar que avalia, que calcula, que classifica. Eu era a sogra pobre, a viúva que trabalha num banco,
Eles assumiram que eu era caixa ou algo assim. A mulher que criou o filho sozinha com dificuldade. E esse rótulo me foi colado sem que eu fizesse nada para contestá-lo. Poderia ter corrigido, poderia ter explicado minha verdadeira posição, mas escolhi não fazer isso, porque queria ver como tratariam alguém que acreditavam ser inferior economicamente. Queria testar o caráter dessas pessoas que passariam a fazer parte da vida do meu filho. E o que vi não me agradou. Vi a piedade mal disfarçada nos olhos de Verônica quando ela elogiava minha força de mulher batalhadora. Vi o desinteresse de Francisco quando eu falava, como se minhas palavras não tivessem valor porque eu não tinha o sobrenome certo ou a conta bancária recheada. Vi os presentes estratégicos que eles davam ao casal, sempre com comentários sobre como vocês merecem o melhor e como a família está aqui para ajudar. Mas o que mais me machucou foi ver meu filho mudando. Marcos começou a fazer comparações, começou a se sentir inadequado. Começou a achar que não era suficientemente bom porque não tinha dinheiro, porque vinha de uma família simples, porque sua mãe dirigia um carro velho e morava num apartamento pequeno. Uma noite, alguns meses depois do casamento, Marcos veio me visitar sozinho. Sentamos na pequena sala do meu apartamento, tomando chá, e ele estava quieto demais. Conhecia meu filho bem demais para não perceber que algo o incomodava. "Mãe", ele disse finalmente, "você nunca se sentiu mal por não ter conseguido dar mais para mim? Uma casa melhor, coisas melhores, uma vida mais confortável?" Aquelas palavras foram como uma facada. Não pela pergunta em si, mas pelo que ela revelava. Meu filho estava se sentindo envergonhado de mim. Envergonhado da vida simples que construímos juntos. Envergonhado de não ter ostentação para mostrar. Respirei fundo antes de responder. "Marcos, eu sempre te dei tudo o que você precisou. E você se tornou um homem trabalhador, honesto, humilde. Isso não vale mais que qualquer mansão ou carro importado?" Ele ficou em silêncio, olhando para a xícara de chá nas mãos. "Vale, mãe. Claro que vale. É só que às vezes sinto que poderia ter feito mais por você também. Te dar uma vida melhor agora que estou trabalhando." "Eu não preciso de uma vida melhor", respondi com firmeza. "Eu tenho tudo o que preciso." E era verdade. Eu tinha. Tinha saúde, tinha paz, tinha dignidade. Tinha um trabalho que me realizava, um filho que amava, uma vida que escolhi viver nos meus próprios termos. O fato de ter dinheiro no banco não mudava nada disso. Mas vi naquele dia que a influência de Verônica e Francisco estava mais forte do que eu imaginava. Eles estavam moldando a forma como Marcos via o mundo, me via, se via, e isso não podia continuar. Foi por isso que, quando recebi o convite para o jantar, vi uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar ao meu filho que caráter não se compra, que respeito não se mede em dinheiro, que dignidade não tem preço. E se isso significava encenar um pouco, fingir ser ainda mais simples do que já parecia, então, que fosse. Eu estava prestes a dar uma lição que nenhum de nós esqueceria. E enquanto o garçom começava a servir a entrada do jantar naquela mansão ostensiva, eu me preparava mentalmente para o que viria. Porque sabia que aquela noite não era sobre comida cara ou vinhos franceses. Era sobre revelar verdades. E algumas verdades, quando reveladas, têm o poder de mudar tudo. A entrada servida era algo que eu nem conseguia pronunciar o nome. Algo francês, com espuma de não sei o quê e redução de alguma coisa. Verônica explicava cada detalhe do prato como se estivesse dando uma aula, gesticulando com aquelas mãos perfeitamente manicuradas, os anéis de diamante refletindo a luz do lustre. Francisco cortava sua porção com movimentos precisos, de quem está acostumado a jantares assim desde sempre. Eu provei educadamente, elogiando o sabor mesmo sem entender metade dos ingredientes. Cada mordida parecia parte de um teatro, onde eu interpretava a sogra impressionada com o luxo, aquela mulher simples que raramente tinha acesso a esse tipo de experiência, e eles compravam a performance completamente. "É maravilhoso, não é?" Verônica sorriu, inclinando a cabeça de forma que as luzes pegassem no colar de pérolas. "Esse chefe é o mesmo que atende celebridades em São Paulo. Conseguimos trazer ele aqui uma vez por mês. Obviamente, custa uma fortuna, mas vale cada centavo."
Imagino, respondi com a voz suave que havia escolhido para aquela noite. Deve ser mesmo muito caro. Bem, Francisco interveio, limpando a boca com o guardanapo de linho. Quando se tem condições, é importante aproveitar o melhor que a vida oferece. Não acha, Beatriz? Com certeza, concordei, baixando os olhos para o prato. O gesto perfeito de quem se sente pequeno diante de tanto luxo. O jantar prosseguiu nesse ritmo por mais 20 minutos. Eles falavam sobre viagens recentes à Europa, sobre o novo carro que Francisco havia importado, sobre reformas que planejavam fazer na casa de praia. Cada história era uma demonstração sutil de riqueza, cada comentário uma forma de deixar claro o abismo financeiro entre nós. Eu escutava tudo com aquela atenção educada de quem ouve sobre um mundo distante, inatingível. Fazia as perguntas certas, demonstrava a surpresa esperada, mantinha meu papel com perfeição. E quanto mais eles falavam, mais confiantes ficavam, mais certos de que eu era exatamente o que aparentava ser. Foi quando o prato principal foi servido que Francisco mudou o tom da conversa. Ele limpou a garganta, trocou um olhar significativo com Verônica e se inclinou levemente em minha direção. Beatriz, começou ele, usando aquele tom de voz que executivos usam em reuniões quando vão fazer uma proposta. Nós a convidamos aqui hoje porque precisamos conversar sobre algo importante. Coloquei o garfo no prato e encontrei o olhar dele, mantendo minha expressão neutra, levemente apreensiva. Claro, Francisco, estou ouvindo. Verônica assumiu a palavra com aquele sorriso que ela devia achar maternal, mas que parecia mais calculado que carinhoso. Veja bem, querida, nós adoramos Marcos. Ele é um rapaz maravilhoso, trabalhador, e nossa Simone está muito feliz com ele. Fico feliz em ouvir isso, respondi sinceramente. Mas, ela continuou, e naquela palavra pequena estava todo o peso da conversa. Precisamos ser práticos. Marcos e Simone estão começando a vida juntos, e sabemos que vocês vêm de uma realidade diferente da nossa. O silêncio que se seguiu era pesado. Eles esperavam que eu dissesse algo, que reconhecesse minha inferioridade financeira. Então, dei a eles exatamente o que queriam. É verdade, admiti baixinho, mexendo no guardanapo sobre meu colo. Sempre dei o melhor que pude para o Marcos, mas sei que não é o mesmo nível que vocês podem oferecer. Vi a satisfação nos rostos deles. Era como se eu tivesse confirmado uma suspeita que eles já tinham. Francisco continuou, agora mais confiante. Exatamente, Beatriz. E não há nada de errado nisso. Cada um faz o que pode com o que tem. Mas agora que Marcos faz parte da nossa família, queremos garantir que ele e Simone tenham tudo o que merecem. E você também, é claro, Verônica acrescentou rapidamente, com aquele tom que soava mais como obrigação que preocupação genuína. Afinal, você é a mãe do Marcos. Você também faz parte da família agora. Família. A palavra soou estranha vinda da boca dela, como se pertencimento fosse algo que se concede, não algo que se constrói. Francisco bebeu um gole de vinho antes de prosseguir. O que estamos tentando dizer é que entendemos que você pode passar por dificuldades. A aposentadoria de funcionário de banco não é muito, imagino. E sabemos que você trabalha há tantos anos que deve estar cansada. E que criar um filho sozinha deve ter consumido todas as suas economias. Verônica emendou, com aquele olhar de piedade que eu já conhecia tão bem. Permaneci em silêncio, apenas ouvindo. Queria ver até onde eles iriam. Por isso, Francisco continuou, endireitando a postura como quem está prestes a fazer um anúncio importante. Gostaríamos de oferecer uma ajuda, uma forma de garantir que você tenha tranquilidade e que Marcos não precise se preocupar em te sustentar. Afinal, um casal jovem já tem suas próprias responsabilidades. Foi quando Verônica se inclinou e pegou algo da bolsa que estava no chão ao lado da cadeira. Um envelope branco, comum, mas que na mão dela parecia pesar toneladas. Ela o colocou sobre a mesa, entre meu prato e o dela, com um movimento quase cerimonial. Este é nosso presente para você, Beatriz, ela disse com um sorriso largo. Um gesto de família. Olhei para o envelope sem tocá-lo. Não entendo. Francisco tomou a palavra, com aquele tom de quem explica algo óbvio para uma criança. São R$700. Uma contribuição mensal que queremos fazer para você.
Assim você pode ter um pouco mais de conforto, talvez se aposentar mais cedo, não ser um peso para o Marcos. Um peso para o Marcos. As palavras ecoaram na minha cabeça. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o que aquele gesto representava. Eles estavam tentando me comprar, tentando me colocar no meu lugar, tentando me transformar em alguém que deveria ser grato por migalhas, dependente da generosidade deles. R$ 700. Eu ganhava mais que isso em uma única hora de trabalho. Mas eles não sabiam disso. E naquele momento, olhando para aquele envelope sobre a mesa e para os rostos satisfeitos daquele casal, tomei minha decisão final. Não seria mais amanhã, nem depois. Seria agora. Respirei fundo, mantendo a compostura. Isso é muito generoso da parte de vocês. Comecei, com a voz ainda suave, ainda educada. Realmente muito generoso. Imaginamos que faria diferença para você, Verônica disse, quase radiante. E claro, isso fica entre nós. Não precisa mencionar para o Marcos. Não queremos que ele se sinta constrangido ou obrigado. Não queriam que Marcos soubesse que estavam pagando para que eu me afastasse. Queriam que eu aceitasse em silêncio, que ficasse grata, que me apequenasse ainda mais. Entendo perfeitamente, respondi, e então fiz algo que os pegou completamente desprevenidos. Levantei a mão e chamei o garçom que estava discretamente posicionado próximo à porta da cozinha. O jovem se aproximou imediatamente. Sim, senhora. Gostaria da conta, por favor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Verônica e Francisco me olhavam como se eu tivesse falado em outro idioma. O garçom piscou algumas vezes, confuso. Desculpe, senhora. Ele perguntou. A conta do jantar, por favor. Gostaria de pagar. Francisco soltou uma risada desconfortável. Beatriz, isso não é necessário. Você é nossa convidada. Este jantar é por nossa conta. Eu insisto, disse com firmeza, mas ainda educada. Vocês foram muito gentis em me receber e gostaria de retribuir a hospitalidade. Verônica tentou disfarçar o desconforto com um sorriso. Querida, realmente não precisa. Nós convidamos você. É nosso prazer recebê-la. Mas eu já havia decidido. Olhei diretamente para o garçom. A conta, por favor. É um pedido sério. O rapaz olhou para Francisco, que estava visivelmente constrangido, mas tentava manter a compostura de bom anfitrião. Com um aceno relutante, Francisco sinalizou para que o garçom atendesse meu pedido. Alguns minutos depois, o garçom voltou com uma pasta de couro contendo a conta. Ele a entregou para mim, hesitante, como se não tivesse certeza se estava fazendo a coisa certa. Abri a pasta e vi o valor total, R$ 7.450. O chefe particular, o vinho francês, a comida sofisticada, tudo somado num valor que para eles era trivial, mas que imaginavam ser impossível para mim. Vi o olhar que Verônica e Francisco trocaram. Era uma mistura de preocupação e algo que parecia quase prazer mórbido. Eles achavam que eu estava me colocando numa situação constrangedora, que teria que admitir que não podia pagar, que voltaria atrás envergonhada. Com movimentos calmos, abri minha bolsa. A bolsa simples, surrada, que combinava perfeitamente com minha roupa humilde. Tirei minha carteira de dentro. Uma carteira comum, de couro sintético, com a costura se desfazendo em uma das pontas. Abri a carteira lentamente, saboreando cada segundo. Passei pelos cartões comuns que ficavam nas primeiras divisórias. Cartão de débito de Banco Popular. Cartão de loja de departamento. Tudo muito básico, muito comum. E então, cheguei ao último compartimento. E de lá, com um movimento quase reverente, retirei um cartão que não usava há meses, mas que sempre carregava comigo. Meu Mastercard Black. O silêncio na sala mudou de qualidade. Não era mais apenas ausência de som. Era expectativa, incredulidade, choque se formando. Coloquei o cartão sobre a conta e o garçom, que claramente entendia o significado daquele pedaço de plástico preto e pesado, rapidamente o pegou e saiu para processar a transação. Francisco tinha empalidecido. Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eles olhavam para mim como se estivessem vendo um fantasma. Vocês sabem o que é necessário para ter um desses cartões? Perguntei. Minha voz ainda calma, mas agora com uma firmeza que não havia estado lá antes. É preciso ter renda mensal comprovada de pelo menos R$ 50 mil, ou patrimônio líquido superior a 5 milhões.
Verônica finalmente encontrou sua voz, embora saísse trêmula. Beatriz, nós não... Vocês não sabiam, completei por ela. Exatamente. Vocês não sabiam porque julgaram pela aparência. Viram uma mulher de roupas simples, carro velho, apartamento pequeno e assumiram que isso significava pobreza. Francisco tentou recuperar a compostura. Nós não queríamos ofender, mas ofenderam, cortei. E agora minha voz carregava todo o peso de anos de silêncio. Me julgaram sem conhecer. Tentaram me comprar com R$700. R$700, Francisco. Eu ganho R$40 mil por mês como diretora executiva de um dos maiores bancos do país. Esse jantar que vocês prepararam para me impressionar? Eu ganho mais que isso em 2 horas de trabalho. O garçom voltou naquele momento, com o comprovante na mão e uma expressão cuidadosamente neutra no rosto. Ele havia claramente entendido o que estava acontecendo. Assinei o recibo sem desviar os olhos de Verônica e Francisco. Durante 8 anos, continuei, escolhi viver de forma simples, não porque preciso, mas porque acredito que caráter não se constrói com ostentação. Criei meu filho para valorizar trabalho, humildade, integridade. E funcionou. Marcos é um homem bom exatamente porque não cresceu cercado de luxo desnecessário. Verônica tinha lágrimas nos olhos agora, mas não eram de tristeza. Eram de humilhação, de raiva, de incredulidade. Você nos enganou, ela disse, a voz saindo áspera. Eu não enganei ninguém, respondi com calma absoluta. Vocês se enganaram sozinhos, viram o que quiseram ver e revelaram exatamente quem são no processo. Levantei-me da cadeira, peguei minha bolsa, guardei a carteira. Cada movimento era deliberado, calmo, cheio de dignidade. R$700 mensais para que eu não seja um peso para o meu filho, repeti, pegando o envelope que ainda estava sobre a mesa e devolvendo para Verônica. Vocês não ofereceram isso por bondade, ofereceram para ter controle, para me colocar num lugar de dependência e gratidão, para poder dizer que ajudam a família pobre do genro. Beatriz, por favor. A Francisco tentou se levantar, mas eu levantei a mão. Não, disse firmemente. Vocês tiveram sua chance de me conhecer de verdade. Escolheram julgar, escolheram diminuir, escolheram acreditar que dinheiro é medida de valor humano. Caminhei até a porta da sala de jantar, parei e me virei uma última vez. Dinheiro não compra caráter, Verônica. Não compra respeito, Francisco. E definitivamente não compra a minha ausência da vida do meu filho. Marcos vai saber de tudo o que aconteceu aqui hoje. E então, ele vai decidir com que tipo de pessoas quer continuar se relacionando. Saí daquela mansão com a cabeça erguida, meus sapatos velhos ecoando no mármore do corredor, minha roupa simples contrastando com o luxo ao meu redor. Mas pela primeira vez em anos, senti que estava completamente alinhada entre quem eu era e como me apresentava ao mundo. No carro, antes de ligar o motor, peguei o celular e disquei para Marcos. Ele atendeu no 3º toque. Mãe, tudo bem? É tarde. Você está em casa? Estou saindo da casa dos seus sogros. Precisamos conversar, meu filho. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim. E chegou a hora de você saber tudo. A voz dele ficou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Olhei para o retrovisor, onde via a mansão iluminada se afastando. Imaginei Verônica e Francisco ainda sentados naquela sala de jantar, processando o que tinha acabado de acontecer. Estou ótima, Marcos. Melhor do que estive em muito tempo. Vou te contar uma história sobre escolhas, sobre valores e sobre por que às vezes guardamos segredos. Você pode vir no meu apartamento amanhã de manhã? Claro, mãe. Estarei aí às 9. Ótimo. E Marcos? Sim, eu te amo. E nunca, nunca duvide disso. Desliguei o telefone e finalmente liguei o carro. O motor velho roncou, o banco de tecido estava a gastos, o painel tinha todos os seus anos. Mas aquele carro me levou para casa, para meu apartamento simples, para minha vida escolhida. E pela primeira vez em muito tempo, dirigi com um sorriso no rosto. A verdade tinha sido revelada, e agora tudo mudaria. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda do meu apartamento, olhando a cidade acender e apagar suas luzes, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Uma mistura de alívio e antecipação. Alívio por ter finalmente tirado a máscara.
Antecipação pelo que viria a seguir, porque eu sabia que aquela revelação não terminaria ali. Era apenas o começo de um terremoto que abalaria todas as estruturas daquela família perfeita e ostensiva. Às 5:30 da manhã, meu celular começou a explodir com notificações. Mensagens, ligações perdidas, tudo ao mesmo tempo. A primeira era de Marcos, enviada às 4 da madrugada. Mãe, precisamos conversar. Urgente. Acabei de sair da casa dos sogros. Não consegui dormir. Estou indo aí agora. Ele chegou 15 minutos depois, ainda com a roupa do dia anterior, os olhos vermelhos, os cabelos completamente despenteados. Mas o que mais me assustou foi a expressão no rosto dele, uma mistura de fúria, choque e algo que parecia descrença absoluta. Entrou sem dizer oi, foi direto para a cozinha, pegou água da geladeira e bebeu o copo inteiro de uma vez. Então se virou para mim. Conte. Tudo. Agora. A voz dele saiu dura, controlada demais. Era assim que Marcos ficava quando estava realmente furioso. Não gritava, não explodia. Ficava gelado, contido, perigoso. Sentamos à mesa da cozinha. O sol começava a nascer lá fora, pintando o céu de laranja e rosa. E ali, naquela luz de amanhecer, contei tudo. Cada detalhe da minha jornada profissional. Cada promoção escondida. Cada salário que ele nunca soube. Cada investimento estratégico, todo o patrimônio que construí em silêncio absoluto. Marcos me ouvia com os maxilares travados, as mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Quando cheguei na parte do jantar, os R$ 700, a tentativa de me comprar, as palavras não ser um peso para Marcos, ele bateu a mão na mesa com tanta força que a xícara de café pulou. Filhos da... Ele começou, mas parou, respirou fundo, tentou se controlar. Marcos. Tentei acalmá-lo. Não, mãe, deixa eu falar. A voz dele saiu trêmula de raiva. Você sabe o que aconteceu ontem à noite? Você sabe o que eu presenciei? Fiz que não com a cabeça. Simone me ligou desesperada às 11 da noite, chorando, histérica, dizendo que a mãe dela estava tendo um ataque de nervos. Fui até lá achando que tinha acontecido alguma emergência médica. E sabe o que encontrei? Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro da cozinha. Encontrei Verônica trancada no quarto dela, chorando feito criança. Mas não era choro de remorso, mãe. Era choro de humilhação pura. Ela gritava que tinha sido enganada, que você tinha armado uma cilada, que foi uma humilhação calculada. Ela acha que eu é que humilhei ela? Não consegui esconder a ironia na minha voz. É exatamente isso que ela acha. Marcos passou a mão pelo rosto, exausto. E Francisco está pior ainda. Ele passou a noite inteira ao telefone, ligando para amigos, para parentes, tentando dar a versão dele da história, dizendo que você se passou por pobre de propósito para depois fazer um show, que foi tudo teatrinho. Algo no meu peito se apertou. Não de mágoa, mas de uma raiva fria começando a ferver. E o pior, mãe, o pior de tudo. Marcos parou de andar e me olhou nos olhos. Sabe quem mais estava lá na hora do jantar? O mordomo deles, o chefe, o garçom, 2 empregados da cozinha, todos presenciaram tudo. E você acha que eles ficaram quietos? Ah, comecei a entender. Pois é, essa manhã, às 5 horas, Francisco descobriu que todos os empregados pediram demissão. Todos, de uma vez. Disseram que não queriam trabalhar para pessoas que humilham os outros por dinheiro. E mais, já estão espalhando a história por toda a vizinhança. Não pude evitar um pequeno sorriso. A justiça às vezes vem de onde menos esperamos. Francisco está desesperado. Marcos continuou. Sabe aquele jantar beneficente que ele organiza todo ano? Aquele evento super exclusivo que só a elite vai? 4 famílias já cancelaram confirmação de presença. 4. Em menos de 12 horas. Como eles souberam? Perguntei. O chefe que preparou o jantar de ontem? Ele é famoso, trabalha para várias dessas famílias. E ele tem boca. Marcos riu sem humor. A história já está circulando, mãe. O casal milionário que tentou comprar a sogra pobre por R$ 700 e descobriu que ela ganha 40 mil por mês. É isso que estão comentando. Fiquei em silêncio, processando tudo. Não tinha planejado que as consequências fossem tão públicas, tão imediatas, mas também não sentia nenhum pingo de culpa. E Simone?
Perguntei finalmente. O rosto de Marcos se fechou completamente. Simone está do lado dos pais dela. Aquelas palavras caíram como uma bomba entre nós. Ela disse que você foi cruel, que podia ter revelado a verdade de forma mais elegante, que você humilhou os pais dela de propósito. Ele soltou o ar pelos dentes. Eu falei para ela que os pais dela tentaram te comprar, que ofereceram uma mesada ridícula para você se afastar de mim. E sabe o que ela respondeu? Esperei. Ela disse. Mas as intenções deles eram boas. Eles queriam ajudar. Ajudar. Marcos praticamente cuspiu a palavra. Como se oferecer R$ 700 para alguém desaparecer fosse ajuda. Marcos, ela cresceu num ambiente onde dinheiro é usado assim. Como controle, como poder. É difícil para ela enxergar diferente. Não, não. Ele balançou a cabeça veementemente. Não vem com essa, mãe. Não me peça para ter empatia com quem atacou você. Não agora. Vi lágrimas nos olhos do meu filho e meu coração se partiu um pouco. Sabe o que mais me mata? Ele disse, a voz embargada. É que durante todo esse tempo eu estava me sentindo inferior, me sentindo menos, achando que não era bom o bastante para aquela família. E o tempo todo, o tempo inteiro, você era mais bem-sucedida que qualquer um deles. E eu não sabia, eu não te valorizei como deveria. Não é sobre isso, comecei. É sim. Ele bateu de novo na mesa, mas dessa vez com menos força, mais desespero. É sobre isso sim. Você me criou sozinha, construiu um império do zero e eu fiquei lá ouvindo aquelas pessoas dizerem que você era coitada, que tinha uma vida difícil, que eu tinha que cuidar de você porque você não tinha mais ninguém. E eu comprei. Comprei essa narrativa completamente. Você comprou porque eu quis que comprasse, disse firmemente. Foi minha escolha, Marcos. Minha decisão consciente de te criar com valores ao invés de ostentação. Mas eu deveria ter percebido. Ele insistiu. Deveria ter questionado, ter te valorizado mais. Pare. Levantei e segurei os ombros dele, forçando-o a me olhar nos olhos. Pare de se culpar. Você é exatamente o homem que eu queria que fosse. Humilde, trabalhador, com os pés no chão. Isso não mudaria se você soubesse da minha conta bancária. Essa foi a lição toda. Ele me abraçou então, forte, desesperado, como quando era criança e tinha pesadelos. E nós ficamos ali, no meio da cozinha, enquanto o sol terminava de nascer lá fora. Eu não sei se consigo continuar casado com ela, ele sussurrou no meu ouvido. Não sei se consigo olhar para Simone sem ver a arrogância dos pais dela refletida nela. Não tome decisões agora, aconselhei suavemente. Dá um tempo, deixa a poeira baixar. Ele assentiu, mas eu sabia que algo tinha se quebrado no casamento dele. E talvez precisasse quebrar mesmo. Nos dias seguintes, a situação só piorou. As mensagens começaram a chegar, uma atrás da outra. Verônica, 11h23. Beatriz, precisamos conversar como adultas. O que você fez foi cruel e desnecessário. Minhas intenções eram genuínas. Verônica, 14h37. Você não tem ideia do estrago que causou. As pessoas estão falando, julgando, nos condenando, tudo por causa do seu teatrinho. Verônica, 18h52. Pelo menos tenha a decência de ligar e conversarmos. Você deve isso a Simone. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei o número dela depois da terceira mensagem. Francisco tentou uma abordagem diferente. Me ligou do escritório dele. Senhora Beatriz, a voz saiu formal, empresarial, como se estivéssemos numa negociação de negócios. Acredito que podemos resolver essa situação de forma civilizada. Estou disposto a esquecer o ocorrido se concordarmos em manter essa situação em sigilo. Sigilo, repeti, quase rindo. Seus próprios empregados já contaram para meio mundo. Exatamente por isso, ele continuou, e eu ouvi o desespero mal disfarçado. Precisamos de um controle de danos. Se você concordar em dizer que houve um mal-entendido, que foi uma brincadeira que saiu do controle, eu posso. Você pode o quê, Francisco? Me pagar para mentir? Assim como tentou me pagar para desaparecer? Silêncio do outro lado da linha. Não ligue mais para mim, disse calmamente e desliguei. Bloqueei o número dele também, mas foi a ligação de uma pessoa que eu não esperava que realmente me surpreendeu. Era Teresa,
uma mulher que conhecia em eventos da igreja e que casualmente era amiga de Verônica. Beatriz, querida, ela disse com aquele tom de quem está morrendo de curiosidade, mas finge preocupação. Soube do acontecido. Que situação terrível, não? Terrível para quem, Teresa? Bem, para todos, imagino. Mas vim te dizer que você tem razão em se defender. A Verônica sempre foi, como posso dizer, um pouco pretensiosa demais. E ali estava, a confirmação de que a história tinha vazado completamente e que Verônica estava perdendo aliados. Estou apenas contando isso, Teresa continuou, porque acho importante você saber que nem todos do nosso círculo social pensam como eles. Muitos de nós achamos admirável você ter construído sua vida sozinha e ter mantido a humildade. Aquilo era vingança social em tempo real, e eu não havia movido um dedo para causar. Eles haviam cavado a própria cova. Uma semana depois do jantar, Marcos apareceu no meu apartamento novamente. Dessa vez estava mais calmo, mas a exaustão era visível nos olhos dele. Mudei para um hotel, ele disse sem rodeios. Não estou conseguindo ficar no mesmo espaço que Simone agora. Meu coração se apertou. Sinto muito, meu filho. Não sinta. Ele se sentou no sofá com um suspiro pesado. Isso precisava acontecer. Percebi algo nessa semana. Durante todo o nosso casamento, eu estava tentando me encaixar no mundo deles. Tentando ser o que eles esperavam. Provar que era bom o bastante. Mas nunca seria. Porque não é sobre ser bom o bastante. É sobre ter o sobrenome certo, a conta bancária certa, aparecer na capa das revistas certas. E Simone? Perguntei suavemente. Simone não consegue ver o que os pais dela fizeram de errado. Ele esfregou o rosto cansado. Ela me disse que todos fazem isso, que é assim que funciona entre famílias ricas, que eu estava sendo dramático. Dramático, mãe. Como se defender minha própria mãe fosse exagero. Talvez ela precise de tempo para processar. Ou talvez ela seja exatamente como os pais. A dor na voz dele era palpável. E talvez eu tenha me casado com a pessoa errada. Ficamos em silêncio por longos minutos. Eu queria consolá-lo, mas sabia que algumas dores precisam ser sentidas para serem superadas. Sabe o que é engraçado? Ele disse finalmente. Francisco perdeu 3 contratos essa semana. 3. Parceiros comerciais que simplesmente decidiram ir em outra direção. A reputação deles está caindo aos pedaços, e eles culpam você. Eu não fiz nada além de revelar quem sou. Exatamente. E foi isso que os destruiu, porque no mundo deles, aparência é tudo. E você provou que aparência não significa nada. 10 dias após o jantar, algo inesperado aconteceu. Encontrei Verônica no supermercado. Não foi casual dessa vez. Ela estava claramente me esperando, escondida entre as prateleiras de cereais. Quando me viu, veio em minha direção. Mas a Verônica que se aproximou não era a mesma mulher impecável do jantar. Os cabelos estavam menos arrumados, a maquiagem mais pesada, tentando esconder as olheiras. E nos olhos, aquela mistura de orgulho ferido e desespero mal contido. Beatriz, Verônica. Ficamos frente a frente, separadas apenas pelo meu carrinho de compras. Você destruiu minha família, ela disse. A voz saindo baixa, mas carregada de veneno. Não, corrigi com calma glacial. Você destruiu sua própria família quando tentou me comprar por R$700. Nós estávamos tentando ajudar, ela sibilou, olhando ao redor para ver se alguém estava ouvindo. Você poderia ter simplesmente dito quem era desde o início. Por que deveria? Para facilitar o julgamento de vocês? Para que pudessem decidir se eu era boa o suficiente para a família? Você nos fez passar vergonha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, manchando o rímel. Todo mundo está falando. Todo mundo. Meus amigos, meus sócios, as pessoas na academia, no clube. Todos sabem que tentamos dar esmola para uma mulher que ganha mais que meu marido. E de quem é a culpa, Verônica? Ela me olhou com ódio puro. Sua. É sua culpa por ter mentido, por ter se disfarçado, por ter armado essa situação toda. Eu não armei nada, disse com uma calma que contrastava com o desespero dela. Vocês julgaram, assumiram, diminuíram. Eu apenas revelei a verdade. Se a verdade os humilhou, talvez devessem repensar suas atitudes. Você não entende, ela praticamente gritou agora,
sem se importar mais com quem ouvia. Simone está sofrendo. Meu casamento está em crise. Francisco perdeu contratos. Tudo por sua causa. Dei um passo em direção a ela e Verônica recuou instintivamente. Não, disse baixo, mas firme. Tudo por causa de vocês. Por causa da arrogância de vocês. Por causa de acharem que dinheiro dá direito de tratar pessoas como inferiores. Eu não causei nada disso. Apenas removi a máscara que eu usava. E ao fazer isso, revelei as máscaras de vocês também. Empurrei meu carrinho para passar por ela. Mas antes de me afastar completamente, parei e me virei. E Verônica, se Simone está sofrendo, não é porque eu revelei quem sou. É porque vocês revelaram quem são. E ela está tendo que decidir se quer continuar sendo como vocês. Deixei Verônica ali, chorando no meio do corredor do supermercado, sendo observada por outros clientes curiosos. E não senti nenhum pingo de culpa. 2 semanas e 3 dias após o jantar, Simone finalmente apareceu no meu apartamento. Sozinha, sem avisar. Toquei a campainha e quando abri a porta, levei um susto. Ela estava irreconhecível. Sem maquiagem, cabelos presos num rabo de cavalo simples, usando jeans e camiseta, roupa que nunca tinha visto nela antes. E nos olhos, uma vulnerabilidade crua que me desarmou completamente. "Posso entrar?" ela perguntou com voz pequena. Abri caminho. Ela entrou, olhou ao redor do meu apartamento simples, como se o estivesse vendo pela primeira vez de verdade. Sentamos na sala. O silêncio era denso, carregado. "Marcos não está mais morando comigo", ela disse finalmente. "Ele saiu faz 10 dias, está num hotel, não quer falar comigo além do estritamente necessário." Esperei. Não ia facilitar para ela. "Meus pais estão desmoronando", continuou, a voz tremendo. "Meu pai perdeu 5 contratos esse mês. 5. Clientes que trabalhavam com ele há anos simplesmente cortaram relações. Minha mãe não sai mais de casa, está tendo ataques de ansiedade, tomando remédios. E tudo isso por causa de... Escolha suas palavras com cuidado, Simone." Interrompi suavemente, mas com firmeza. Ela parou, engoliu em seco. "Por causa das escolhas deles", terminou finalmente. "Por causa do que eles fizeram com você." Assentir levemente, esperando que ela continuasse. "Eu passei 2 semanas defendendo meus pais. Dizendo que você tinha armado, que tinha sido cruel, que eles só queriam ajudar." Lágrimas começaram a escorrer. Mas então, conversei com o mordomo. O antigo mordomo, que trabalhou lá por 8 anos e pediu demissão no dia seguinte ao jantar. "E o que ele te disse?" "Disse que não era a primeira vez. Que meus pais sempre fizeram isso. Julgar, diminuir, usar dinheiro como ferramenta de controle. Que eu só não via porque era a filha deles, porque estava do lado certo da equação." Ela soluçou. "Ele me contou histórias sobre como tratavam os empregados, sobre comentários que faziam sobre pessoas que consideravam inferiores. E eu percebi. Eu cresci achando que aquilo era normal." Continuei em silêncio, deixando ela processar. "Beatriz, eu preciso pedir desculpas. Não pelos meus pais. Eles que peçam as próprias desculpas, se é que conseguem. Mas por mim, por ter comprado aquela narrativa, por ter te olhado com piedade durante todo esse tempo, por ter achado que éramos melhores que você de alguma forma." Ela levantou os olhos para mim e vi genuína vergonha ali. "Eu não quero ser como eles. Não quero criar meus filhos achando que dinheiro é medida de valor humano. Não quero acordar daqui a 30 anos e perceber que perdi as pessoas importantes da minha vida porque estava muito ocupada ostentando." "Essas são palavras bonitas, Simone", disse calmamente. "Mas ações importam mais que palavras. A questão é, você está pronta para agir diferente? Mesmo que isso signifique confrontar seus pais? Mesmo que signifique perder o conforto e os privilégios que eles oferecem?" "Eu não sei", ela admitiu honestamente. "Não sei se sou forte o suficiente. Mas quero tentar, quero aprender e quero que você me ajude." Olhei para minha nora por longos segundos. Vi uma mulher quebrada, mas talvez exatamente por estar quebrada, finalmente aberta para reconstruir-se de forma diferente. "Posso te ajudar", disse finalmente. "Mas não vou te salvar. Essa jornada é sua. Posso caminhar ao lado, mas cada passo tem que vir de você." Ela assentiu,
limpando as lágrimas. É tudo o que peço. E seus pais? Simone respirou fundo. Eu disse para eles ontem que eles estavam errados, que precisam te pedir desculpas de verdade, sem justificativas, sem mais. Minha mãe disse que eu estava sendo ingrata. Meu pai disse que eu estava escolhendo uma estranha ao invés da minha própria família. E o que você respondeu? Que família se constrói com respeito, não com sangue. E que se eles não conseguem respeitar a mãe do meu marido, então não merecem meu respeito também. Pela primeira vez desde que ela chegou, sorri. Isso foi corajoso. Foi necessário. Ela limpou o rosto. Não sei se consigo recuperar meu casamento. Não sei se Marcos vai me perdoar por ter levado tanto tempo para enxergar. Mas preciso começar de algum lugar. Ficamos conversando por mais 2 horas. Sobre valores, sobre dinheiro, sobre o que realmente importa na vida. E quando Simone saiu do meu apartamento, vi nela um começo de transformação. Pequeno, frágil, mas real. Naquela noite, liguei para Marcos e contei sobre a visita. Ele ouviu tudo em silêncio. Você acha que ela mudou de verdade? Ele perguntou. E ouvi esperança cautelosa na voz dele. Acho que ela está tentando. E às vezes, a tentativa já é o primeiro passo. Eu ainda estou com raiva dela. Tem todo o direito de estar. Mas também ainda a amo. Eu sei, meu filho. Ele suspirou pelo telefone. Você acha que dá para consertar? Acho que depende do que vocês dois estão dispostos a reconstruir. E se estão dispostos a fazer isso em bases novas, mais sólidas, mais honestas. É difícil. As coisas que valem a pena geralmente são. Desliguei o telefone e fiquei na varanda, olhando para a cidade. 3 semanas desde aquele jantar. 3 semanas que mudaram tudo. Verônica e Francisco estavam colhendo as consequências da própria arrogância. A reputação deles estava manchada, contratos perdidos, amizades questionadas. E eu não havia feito nada além de existir autenticamente. Marcos estava aprendendo a estabelecer limites, a valorizar o que realmente importa, a não medir seu valor pela régua de outras pessoas. Simone estava tentando desaprender anos de condicionamento, tentando ser diferente da família que a criou. E eu estava finalmente livre. Livre da necessidade de esconder quem era. Livre da aprovação de pessoas que nunca mereceram minha consideração. Livre para ser Beatriz Almeida Ferreira completamente, sem máscaras, sem desculpas. A verdade tinha doído. Tinha abalado estruturas. Tinha forçado confrontos difíceis. Mas a verdade também tinha libertado. E essa liberdade, construída sobre dignidade e alto valor, era o verdadeiro luxo que eu havia conquistado. 6 meses se passaram desde aquele jantar que mudou tudo. Estou aqui, aos 54 anos, sentada na varanda do meu apartamento em Moema, olhando a cidade se acender com as luzes do entardecer, e percebo algo fundamental. Pela primeira vez em décadas, estou vivendo como realmente sou, sem máscaras, sem desculpas, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Comprei roupas novas, mas mantive meu estilo discreto, apenas de melhor qualidade. Dirijo o carro que sempre tive direito como diretora executiva, um sedã confortável que não grita ostentação, mas também não esconde prosperidade. Não mudei de apartamento. Ainda amo meus 2 quartos, minha varanda, minha vista da cidade. Mas agora decoro do meu jeito, sem me preocupar com julgamentos. A diferença não está no que tenho, está em como me sinto sobre ter. Marcos e Simone estão tentando reconstruir o casamento. Não foi fácil, não foi rápido, e ainda não sei se vai funcionar. Eles começaram terapia de casal, estão conversando mais, estabelecendo limites com a família dela. Simone cortou a mesada que os pais davam. Recusou o carro que Francisco tentou dar de presente de reconciliação. Começou a trabalhar de verdade pela primeira vez na vida. É estranho, ela me disse numa visita recente, não depender deles financeiramente. Assustador até, mas também libertador. Eu entendo perfeitamente. Liberdade financeira não é sobre ter dinheiro. É sobre não precisar aceitar desrespeito em troca dele. Verônica e Francisco não me procuraram mais. Ouvi dizer através de Simone que o casamento deles está abalado. As perdas financeiras, a reputação manchada, o afastamento da filha, tudo cobrou seu preço. Francisco está considerando vender uma das concessionárias. Verônica começou a frequentar uma terapeuta.
Não sinto alegria com o sofrimento deles, mas também não sinto culpa. Eles fizeram escolhas, e escolhas têm consequências. Simples assim. O que mais mudou foi minha relação com Marcos. Agora conversamos sobre tudo: minha carreira, meus investimentos, minhas decisões financeiras. Ele me faz perguntas, pede conselhos, me vê como mentora além de mãe. E a admiração nos olhos dele não vem do dinheiro que tenho, mas da mulher que me tornei apesar de tudo. Você sempre foi minha heroína, mãe. Ele me disse no meu último aniversário. Mas agora entendo por quê. Não é porque você é forte. É porque você escolheu ser forte, mesmo quando poderia ter escolhido ser amarga. Essa frase me acompanha todos os dias. Também reconectei com antigas amigas, me permiti fazer novos círculos sociais, participar de eventos que antes evitava por medo de expor quem eu era. É curioso como gastamos energia escondendo nossa luz, achando que ela vai ofender quem está acostumado à escuridão. No trabalho, continuo a mesma profissional dedicada. Mas agora, quando jovens funcionárias me procuram pedindo conselhos sobre como equilibrar carreira e vida pessoal, conto minha história, a história completa. E vejo nos olhos delas a mesma coisa que vi no olhar de Simone. Esperança de que é possível ser bem-sucedida sem perder a essência. Às vezes, nas noites quietas, penso em Daniel, no homem que amei e que se foi cedo demais. Penso em como ele ficaria orgulhoso do filho que criamos, da mulher que me tornei. E agradeço, porque foi a partida dele que me forçou a descobrir uma força que nem sabia que tinha. A dor nos transforma. Podemos escolher deixá-la nos destruir ou nos reconstruir mais fortes. Eu escolhi a segunda opção. O envelope com R$ 700 está guardado numa gaveta da minha escrivaninha. Nunca o joguei fora. Ele me lembra de um momento crucial, o momento em que finalmente disse basta. Basta de aceitar migalhas. Basta de me diminuir para caber nas expectativas alheias. Basta de trocar minha dignidade por aceitação. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter escondido minha situação financeira por tantos anos. A resposta é não. Cada ano de segredo teve um propósito. Marcos cresceu humilde, trabalhador, com os pés no chão. Ele sabe o valor das coisas porque precisou trabalhar por elas. E essa lição não tem preço. Outros me perguntam se não fui cruel em revelar a verdade daquela forma, naquele momento. E minha resposta é sempre a mesma. Eu não fui cruel. Fui honesta. A crueldade estava em tentar me comprar, em me ver como inferior, em usar dinheiro como ferramenta de controle. Eu apenas removi as máscaras, a minha e as deles. Hoje, aos 54 anos, aprendi que riqueza de verdade não se mede em dinheiro na conta bancária. Se mede em noites de sono tranquilo, em conversas honestas com quem amamos, em não precisar da aprovação de quem nunca mereceu nossa consideração, em olhar no espelho e reconhecer a pessoa refletida ali. Tenho R$ 40.000 depositados na minha conta todo mês. Tenho investimentos que garantem meu futuro. Tenho patrimônio que construí com trabalho e dedicação. Mas minha verdadeira riqueza está na liberdade de escolher quem sou, como vivo e com quem compartilho minha vida. Continuo morando no meu apartamento de 2 quartos. Continuo comprando pão na padaria da esquina. Continuo cumprimentando os vizinhos pelo nome, não porque preciso, mas porque escolho. E essa escolha, essa liberdade de ser autenticamente quem sou sem máscaras e sem medos, é o maior luxo que alguém pode ter. A noite caiu completamente agora. As luzes da cidade piscam lá embaixo como estrelas terrestres. E eu, Beatriz Almeida Ferreira, mulher, mãe, viúva, executiva, investidora, sonhadora, estou em paz. Porque no fim, descobri algo que nenhum cartão Black pode comprar. A verdadeira riqueza está em viver uma vida onde você não precisa esconder quem é para ser aceita, onde seu valor não depende da opinião alheia e onde sua dignidade nunca, jamais está à venda. R$ 700 ou 40.000 por mês. O número não importa. O que importa é saber com absoluta certeza que você não tem preço. E essa certeza? Essa vale todos os patrimônios do mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.